Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver vendo esse vídeo. Então, gente, eu voltei aqui num lugar novo, porque agora eu estou com um tripé. Então eu consigo botar em lugares diferentes, então eu vou gravar aqui, sentadinha na minha cama. E hoje a gente vai falar sobre um dos serial killers mais conhecidos do mundo, o famoso Ted Bundy. Então, bora pro vídeo. Então, gente, nascido em 24 de novembro de 1946, Theodore Robert Cowell, filho de Eleanor, um veterano das Forças Aéreas Americanas que ela só viu uma vez e nunca mais o viu. Como era muito antigamente, para proteger a honra da filha, os pais fizeram o quê? Que todo mundo, inclusive o próprio Ted, acreditassem que sua mãe era, na verdade, a sua irmã. E ele cresceu crente que a mãe era a irmã dele. A infância de Ted foi repleta de violência, onde por várias vezes ele viu o seu pai, que na verdade era seu avô, espancando sua mãe. Quando Ted tinha por volta dos 5 anos de idade, sua irmã Louise se casou com John Culpeper, não sei falar o nome, mas se casou com John Culpeper Bundy e ele adotou oficialmente o Ted, só que o Ted nunca perdoou o casal por ter separado do avô do pai, que era a pessoa que ele mais amava no mundo. Esqueci de comentar na última parte que a mãe dele, irmã, levou ele quando ela se casou, só que ela não contou a verdade pra ele. Ela não contou que ela era mãe dele. Então ele foi crente que ele foi com a irmã. Ted era uma criança muito isolada, muito tímida, e com isso na escola sofria com humilhações, brincadeiras, mas suas notas e o rendimento escolar sempre foram altíssimos. Ele sempre foi tido como muito inteligente, muito elegante. Ele cuidava dos 4 irmãos menores e ele se divertia muito mutilando e torturando animais. Quando mais velho, ele passou por várias profissões. Ele trabalhou em várias coisas diferentes, só que ele nunca permanecia muito tempo em um emprego. Ele era profissionalmente instável, não era muito inteligente. Ele entrou na faculdade sem muita dificuldade. Ele estudou 1 ano na Universidade de Puget Sound antes de pedir transferência para a Universidade de Washington. Em 1967, aos 21 anos, Ted Bundy se apaixonou por Stephanie Brooks. Os dois tiveram um relacionamento aí de 1 ano. Após 1 ano, ela terminou com ele. E isso deixou ele devastado porque ela era o grande amor da vida dele. Ele ainda tentou obsessivamente reatar o relacionamento, mas Stephanie já não queria mais nada com ele. E no mesmo ano em que tudo isso aconteceu, ele ainda descobriu a verdade por trás da família dele, o que deixou ele muito mais frio e com a maior necessidade de estar sobre o comando, ter tudo sobre o controle dele. Logo após retomar os estudos, ele se formou em psicologia com honra ao mérito ainda. No ano de 1969, ele começou um relacionamento com Maggie Anders e foi morar com ela, mas mesmo estando com ela, não deixou de ir atrás de sua primeira namorada, e nesse ano ele iniciou o curso de Direito. Em 1973, durante uma viagem para a Califórnia com o Partido Republicano, ele insistiu em voltar com Stephanie e conseguiu reatar com ela. E isso ele não tinha largado a Maggie, tanto que ela não sabia desse duplo relacionamento dele. E assim que ele reatou com a Stephanie, ele terminou com ela. Ele fez o que ela fez com ele. Ele a descartou como ela descartou ele. No ano de 1974, começaram a acontecer vários crimes parecidos na cidade de Washington, Utah e o Oregon. Eram relacionados com estudantes universitárias, todas brancas, magras, com cabelo repartido ao meio, estavam usando calça comprida e elas sempre desapareciam por parte da noite e sem deixar nenhum rastro. Nas investigações, muitas testemunhas alegaram ter visto um estranho, um braço engessado ou a perna engessada, pedindo ajuda para levar livros e material até o carro. No dia 18 de outubro, Melissa Smith, de 17 anos, ela desapareceu a caminho da pizzaria. Como ela era filha de um policial também, toda a polícia da região se mobilizou nas buscas em tentar encontrá-la, e o corpo dela foi encontrado 9 dias após seu desaparecimento, e ela havia sido gravemente atacada na cabeça por um tipo de alavanca de metal, e também na necropsia constatou ataque sexual e estrangulamento. E na época o nome de Ted até chegou a ser cogitado pela polícia, porque algumas pessoas deram depoimento de terem reconhecido ele, inclusive uma amiga de Maggie o reconheceu. Só que como ele era um cidadão modelo, aquela pessoa acima de qualquer suspeita, então a polícia arquivou os depoimentos e
meio que foi esquecido. Então, até que um dia, a Carol Darronch, espero estar falando certo, estava em uma livraria, a livraria Walden, escolhendo livros, até que um homem, se dizendo oficial Roseland, abordou ela e perguntou se ela tinha estacionado o carro dela perto do Sears. E ela disse que sim. Então o oficial disse que tinham tentado arrombar o carro dela e se ela podia acompanhar ele. Primeiro ele perguntou a placa do carro dela. Ela disse tal, ele disse que tinham tentado arrombar o carro dela e se ela podia ir com ele e tal. E ela, sem desconfiar de nada, ela foi junto com ele. Chegou no carro, ela viu que tava tudo normal, só que ele continuava insistindo. Ele falou assim: não, você tem que ir na delegacia prestar queixa. E ela não tava desconfiando de nada. Ela falou: não, tá bom. Ele falou assim: então vamos no meu carro pra não contaminar o seu, pra não perder provas, essas coisas. Ela falou assim: ok. Aí quando ela chegou no carro dele, ela viu que não era um carro oficial, ela viu que era um Fusca. Então ela desconfiou ali e pediu pra ver o distintivo. Ele foi e mostrou um distintivo dourado. Então ela viu o distintivo, ela entrou no carro com ele. Ela entrou no carro com ele até que ele começou a tomar um rumo diferente do da delegacia. Aí ela reagiu muito mal, ela foi pra cima, tudo. E nisso ele prendeu as duas algemas em um braço só dela, um pulso só. E ela só se acalmou quando ele tirou um revólver e ameaçou ela de morte. Então Ted tirou ela do carro, oficial Roseland tirou ela do carro, ameaçando ela com a alavanca. Ela, na hora do desespero, ela acertou ele no meio das pernas e saiu correndo. E pra sorte dela, estava passando um casal de carro que parou e socorreu ela e levou ela para a delegacia. Ela contou, soluçando, ela não conseguia falar direito, mas ela contou o que tinha acontecido para a polícia. Então os policiais voltaram onde ela falou que tinha sido atacada, mas já não tinha mais nada lá. Óbvio que a pessoa que atacou ela ia embora, né? E na mesma noite que isso aconteceu, Jean Graham, que estava dirigindo uma peça de teatro no Wilmont High School, ela foi abordada por um homem pedindo ajuda para identificar um carro e ela falou não. E mesmo assim ainda insistiu repetidas vezes e ela realmente recusou. E guardem porque ela vai ser uma das testemunhas vitais no julgamento do Ted. Deborah Kent, de 17 anos, estava no mesmo teatro e ela disse para os pais que ia buscar o irmão mais novo no boliche e que era para eles esperarem ali que ela já voltava. Só que ela jamais nem chegou ao seu carro e a única pista que encontraram foi uma pequena chave de algema que por coincidência abria a chave da Carol Darroch, que estava na delegacia. Em 1975, Ted foi preso após fugir de uma parada de rotina da patrulha rodoviária e no seu carro foram encontrados luvas, saco de lixo, sangue e digitais que batiam com as mulheres assassinadas. Em 1977, durante o intervalo da audiência preliminar, como ele ia defender a si mesmo, ele pediu uma autorização para ir à biblioteca, ler os livros lá para se defender. E ele se aproveitou disso e fugiu pulando do segundo andar, indo em direção às montanhas, roubou um carro e voltou para a cidade. E após 6 dias foi reconhecido e preso novamente. Ele não desistiu. Após 6 meses, com um plano de fuga mais elaborado, ele conseguiu fugir e quando se deram falta dele, quando foram perceber que ele não estava mais preso, ele já estava em Chicago. Em 1978, agora sobre a identidade de Chris Regan, ele alugou um apartamento e frequentava as aulas como ouvinte na Universidade Estadual da Flórida para caçar possíveis vítimas em potencial. Então, que no dia 14 de janeiro, ele invadiu a fraternidade Chi Omega, onde ele assassinou algumas estudantes e as que sobreviveram não conseguiram dar muitas dicas para a polícia, muitas informações, já que elas foram pegas de surpresa e estavam dormindo. A última vítima de Ted Bundy foi Kimberly Lish, de apenas 12 anos de idade. Ela sumiu na porta da escola onde ela estudava e seu corpo foi encontrado 8 semanas depois, como de costume, em um parque estadual. Em 15 de fevereiro de 1978, Bundy foi preso por estar em um Fusca roubado, mas ele deu uma identidade falsa. Mas a polícia investigou e acabou descobrindo a sua real identidade. Em 31 de julho de 1978, Theodore Robert Bundy foi julgado e acusado pelos assassinatos de Lisa Lee, de Margaret Bowman, da fraternidade, e de Kimberly Lish. Confessou cerca de 30 homicídios em diversos estados, mas se acredita que o número de mulheres mortas por ele seja muito maior, porque alguns dos crimes ele nem alegou ser inocente e nem disse não, ele só não falou nada e para a família das vítimas fica a incógnita, né? Julgado em diversos tribunais em Utah, na Flórida, e ele era muito arrogante, autoconfiante, e ele acreditava que ele conseguiria provar sua inocência para o júri,
o que não deu certo e ele foi condenado à cadeira elétrica. E no corredor da morte ele se casou com Carol e teve um filho. No dia 24 de janeiro de 1989, ele foi executado na cadeira elétrica. E é isso, gente. Não é uma história boa, porque morreu muita gente, mas... E aí, deixa nos comentários o que você pensa sobre esse caso, o que você acha. Você acha que realmente tem mais vítimas pelas mãos dele? Tem algumas histórias de pessoas que quase chegaram a pegar ele matando. Depois eu conto pra vocês, se vocês quiserem, de um casal que tava andando numa trilha no mato. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui embaixo nos comentários pra mim. Compartilha com os amigos. E é isso, deixa o like pra apoiar o canal. Um beijo, até a próxima e tchau!